tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Na leitura bíblica que nós abordamos agora, você vai ver que tem uma palavra, e esta palavra se chama fome. Observamos que tem pessoas que estão atravessando por esta situação chamada fome. Então eu quero pedir a essa igreja que nós venhamos orar por aqueles que não têm o prato. Der Hunger ist wieder zurück in Brasilien. Die Bewohner dieses Vorortviertels von São Paulo haben kaum genug zu essen. Yonara war Putzfrau. Zu Beginn der Pandemie hat sie ihren Job verloren. Die Inflation hat die Preise für die Lebensmittel um 20% erhöht. Sie kann ihre Kinder nicht mehr richtig ernähren. Lá também, Grace. Só. Hoje ainda tem a linguiça, às vezes é só o ovo mesmo. É dar graças a Deus pelo que tem mesmo. Heute gibt es ein Festmahl mit einigen frischen Produkten, denn Yonara hat die Monatseinkäufe gemacht. Tá quente, pega com cuidado. Das meiste stammt aus den Lebensmittelpaketen, die ein Verein im Viertel verteilt. Getreide, Hülsenfrüchte, Brot, alles stärkehaltige Lebensmittel. Auch die Gaspreise haben sich im letzten Jahr verdoppelt. Yonara zieht ihre 4 Kinder alleine auf. Sie lebt von 180 € im Monat, dem Kinderkrankengeld für ihre behinderte Tochter. Das reicht gerade so für Milch, Windeln und Medikamente. Vem, Déia, Memé com a mamãe, vem. Eita, vem cá. Vou comer aqui que eu tô na fome do dragão. O adulto, ele come muito? Uhum. É, é uma fome de dragão. Uhum. Do dia a dia aqui tá sendo que eles não gostam, eles detestam ovo. E aí o que eu faço? Um dia eu faço cozido, outro dia eu faço frito. Aí eu inventei agora o ovo no molho, né? Eles querem como se fosse a carne, né? E a fome não é só ter o que comer, mas e a infância deles também? Eles vão crescer uma criança sem infância, sem poder ir em uma lanchonete, tomar um sorvetinho, ou chamar um amiguinho, vem comer em casa, alguma coisinha assim. Por às vezes ver as crianças com fome, né? E às vezes não ter a condição de dar o que eu dava e me sentir uma pessoa inútil. Ai, Vitória. Mas para eles eu não posso deixar faltar. De qualquer jeito eu tenho que pôr dentro de casa. Menos roubando, mas nem que eu peço de porta em porta. Eu já fiz muito isso, de não ter e sair embaixo de sol, de chuva e pedir para as pessoas. Eita, menina bonita. Wie Yonara hat nach Angaben der UNO über die Hälfte aller Brasilianer Ernährungsprobleme. Sie haben nur begrenzt oder unsicheren Zugang zu ausgewogenen Mahlzeiten. Kein Fleisch mehr, kaum Obst und Gemüse. Ärmere Brasilianer ernähren sich heute vor allem von stärkehaltigen Nahrungsmitteln und Fertigprodukten. Dabei hatte Brasilien den Hunger mit seinen Sozialprogrammen von Anfang der 2000er Jahre besiegt. Doch dann kam 2016 die Wirtschaftskrise. Die damalige Regierung strich die öffentlichen Mittel und Brasilien erlebte wieder eine Ernährungskrise. Und seit 2 Jahren verschärft die Pandemie die ohnehin schon düstere Lage. ...80 Kilometer von São Paulo entfernt
ist Lara unterwegs zu einer staatlichen Krankenstation. Sie ist Familienärztin. Jeden Tag klagen Dutzende ihrer Patienten aus den ärmeren Schichten über ihre Probleme, sich gesund zu ernähren. Muita gente ficou desempregada e eles comem tipo o que dá, o que tem na cesta básica. Muitas crianças vão para a escola para conseguir comer melhor. Tem mães que nem têm necessidade de colocar a criança na creche porque elas não trabalham, mas elas colocam para conseguir dar uma condição melhor, pelo menos de uma refeição por dia para a criança, que influenciam em toda a vida da pessoa, desde a obesidade, do crescimento das crianças, desenvolvimento, da parte intelectual. Bom dia, bom dia. Anderson, pegar mais uma cadeira. Você tem alguma queixa hoje? Não, queixa não, só no caso seria para fazer novos exames. Para repetir os exames, né? Abaixou, Deu. Tá. Deu alterado colesterol, triglicérides e tireoide. Eu cheguei a te dar aquela listinha dos alimentos? Deu. Para evitar? Como tá? Você seguiu? Não tudo. Anderson sollte seine Ernährung umstellen. Aber seit Beginn der Pandemie verdient er weniger. Wie er bekam auch seine Tochter in den letzten Monaten gesundheitliche Probleme. Sie leidet an Blutarmut. Os derivados, que não é muito saudável, mas eu compro para dentro de casa, que é salsicha, linguiça, hambúrguer de vez em quando. O problema não é o fato de deixar de comer carne, é substituir a carne por alimentos que não são saudáveis, né? Que é o que a gente vê observando. Ele substitui a carne, a proteína, por mais carboidrato ou então por embutidos, que são muito mais em conta e são cheios de gorduras saturadas, de corantes, conservantes, tá bom? Muito obrigado, tá? Nada. Tchau, tudo de bom, viu? Tchau, tudo de bom. Obrigada, gente. A gente não vê mais magreza aqui. Aqui é muito raro ver uma pessoa subnutrida. Você faz o IMC dá de subnutrição. Isso não tem. Você vê o IMC dá de obesidade, aí pelos exames você vê que a pessoa está em muita deficiência de nutrientes e vitaminas. Aber sind diese Fälle nicht auch eine Form von Hunger? Sim, uma fome oculta, né? Fast ein Drittel der Bevölkerung Brasiliens ist heute übergewichtig, doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. Opfer der Nachwirkungen von Corona. Kranke, Arme und Hungernde. Die Hilfsorganisationen reagieren auf ihre Not. Aí primeiro, se você acha que você consegue colocar as 200 na sua caminhonete? Eu vou tentar vir aqui agora. Tá bom. A gente vai chegar lá Vai daqui... chegar lá que horário? Sim, esse é um bairro de classe média. E não haviam essas pessoas na rua. E de repente começaram a aparecer. Antigamente sempre teve o povo de rua, né? Mas de alguns anos para cá, uns 2, 3 anos para cá, aumentou famílias na rua. São pessoas que, há um tempo atrás, eles pagavam um aluguel pequeno, mas num país que hoje tem 14 milhões de desempregados, o pessoal não tem mais como pagar esse aluguel e acabaram vindo para a rua. Fala, irmão. Beleza, cara? Tranquilo. Marcelo ist freiwilliger Helfer des größten Vereins im Kampf gegen den Hunger Brasiliens, der Bürgeraktion. Im Durchschnitt verlassen jeden Tag 800 Lebensmittelpakete dieses Depot. Spenden von Privatleuten und Firmen für die Familien in den Favelas von São Paulo. Beto, como que a gente vai fazer? Vou te entregando essa cesta, você vai colocando num canto, depois a gente coloca o restante. Maravilha. De uma forma mais... Então vamos. Bater a cesta aí. Cesta básica normalmente tem arroz, feijão, óleo, fubá, macarrão, molho de macarrão. É realmente uma cesta básica. Para uma família pequena, dá aí por uns 15 dias.
In den letzten Jahren konzentrierten sich die freiwilligen Helfer der Initiative auf pädagogische Projekte. Doch 2018 war der Hunger zurück und sie mussten wieder Lebensmittel verteilen. Haviam projetos assim que já vinham de outros governos, né? Que haviam algum planejamento de projetos sociais. E em 2017, 2018 nós já voltamos para o mapa da fome novamente. Então nós acreditamos que o principal fator foi que cortou-se aquele investimento de projetos sociais que vinham em anos de governos anteriores. Präsident Jair Bolsonaro hat die Existenz des Hungers in Brasilien lange geleugnet. Mit einem ultraliberalen Programm kam er an die Macht und löste ab 2019 den Nationalen Sicherheitsrat für Ernährung und Lebensmittelversorgung auf. Não há intenção de continuar fazendo esse tipo de trabalho. Agora, o Conselho é muito importante para toda uma cadeia, para que esse alimento chegasse realmente e viesse um pouco também da iniciativa pública e não deixasse somente na mão das ONGs e tudo mais. A partir do momento que se extingue isso, acaba sobrando para cá. A pandemia, ela agravou, sem dúvida nenhuma, mas essa atual situação que nós estamos passando, isso aqui ia acontecer em algum momento. Quem vai fazer as distribuições das cestas? Não, a Marisa. Você, a Marisa? Marisa, essas cestas, elas estão indo nesse momento, elas vão para onde? Então, aqui vai atender um pessoal da favela do Caju e vai atender o pessoal da favela do Ibirapuera. Angesichts der Gesundheitskrise und unter Druck der Opposition beschloss Präsident Jair Bolsonaro eine Nothilfe für die selbstständigen Arbeiter. Circa 100 € pro Monat. Doch im Oktober vergangenen Jahres wurde diese Hilfe wieder gestrichen. Tem aposentado que os filhos ficaram desempregados, estão passando necessidade. Tem aposentado que paga aluguel, tem mãe solo, né? Tem criança que realmente perdeu o pai e a mãe agora na pandemia e a gente está tendo que ajudar também. Então você pega, leva. Às vezes você olha uma pessoa e fala assim, essa pessoa tem uma casa e tem um carro, ok. Só que ele ficou desempregado. Aqui você vê pessoas indo em caçamba de lixo pegar carne aqui no mercado mesmo. Dieses Video vom Januar diesen Jahres, gedreht im Norden des Landes, ging in den sozialen Netzwerken in Brasilien viral. Es zeigt, wie Familien auf einer Müllhalde Hühnchen mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum ausbuddeln. Szenen wie diese kommen an mehreren Orten im Land immer wieder vor. Triste é ver que tem pessoas que estão correndo atrás disso. É o declínio de uma sociedade. Quando você percebe que a gente saiu do mapa da fome, que isso é a alegria dele, ele trabalhava por esse final de semana e de repente você fala que o cara não tem mais isso. O cara está buscando osso. Isso é muito triste. Regelmäßig Fleisch auf dem Teller, das ist das Symbol des sozialen Aufstiegs für die Unterschicht. Als der frühere Präsident Lula sein Amt antrat, startete er ein Programm zum Kampf gegen den Hunger. Por isso, defini, entre as prioridades de meu governo, o Programa de Segurança Alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Es folgten noch mehrere Maßnahmen der staatlichen Politik, darunter das Vorzeigeprojekt Bolsa Familia, Familienbörse, eine Beihilfe für arme Haushalte für den Schulunterricht der Kinder. Und was ist 2022 von diesem Programm noch übrig? In ihren Forschungsarbeiten klagt die Ökonomin Juliane Furno über fehlende Maßnahmen der derzeitigen Regierung. Então, explicar a fome exige olhar muito complexo, né? Porque são muitas causas. Primeira, falta de crescimento econômico. Não ter crescimento econômico não gera emprego. O Brasil entrou numa grave crise em 2015, 2016. O Estado passou a cortar uma série de gastos. Segundo lugar, os alimentos têm subido muito de preço porque os alimentos são commodities, né? Eles têm seu preço transacionado em bolsa de valores.
Todas as commodities têm aumentado nesse período, porque China, Estados Unidos já estão se recuperando, eles demandam muitas mercadorias. Em terceiro lugar, não tem uma política pública pensada para lidar com a fome, né? Foi no governo atual, no Bolsonaro, em que o orçamento federal menos destinou recurso para investimentos públicos, por exemplo, que tinham potencial de mobilizar trabalhadores, gerar novos empregos, em que o salário mínimo não teve correção. Präsident Jair Bolsonaro hingegen brüstet sich mit seinem neuen Sozialpaket zum Kampf gegen den Hunger. Seine jüngste Maßnahme? Ein Zuschuss zur schon bestehenden Beihilfe für Familien, umgetauft auf den Namen Auxílio Brasil. 8 Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl verteidigt der Staatsbürgerschaftsminister João Roma dessen Politik. A fome ainda é uma realidade na nossa sociedade, uma sociedade ainda muito desigual. O Auxílio Brasil é o novo programa de transferência de renda do governo federal. Com o Auxílio Brasil, uma quantidade maior de brasileiros está tendo acesso a esse programa de transferência de renda. E com um ticket muito mais alto. O que antes era um ticket médio que girava em torno de R$ 190, hoje tem um ticket mínimo de R$ 400. Wenn dieses Programm effizient ist, wie kann es dann sein, dass die Menschen in Brasilien kein Fleisch essen können? Sem o Auxílio Brasil, sem dúvida nenhuma, a situação estaria bem pior. O Auxílio Brasil mais do que dobrou o rendimento das famílias mais necessitadas. E é, sem dúvida nenhuma, uma importante ferramenta de transformação social. Vorgesehen ist dieser Zuschuss zur Familienbeihilfe nur bis zum Ende der Amtszeit Jair Bolsonaros. Für 19 Millionen Brasilianer ist nach Einschätzung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen die Lebensmittelversorgung heute äußerst unsicher. Im Bundesstaat Ceará im Nordosten Brasiliens stehen die Bauern am Rande einer Hungersnot. Não, tomar o café. Cuidado pra gente já dar rei pra roça, que ela tá ficando tarde. Botar puxando, né, neguinho? Já tá nos arreios. E estamos aqui cultivando aqui, porque é para aproveitar o molhado, né? O molhado, porque a gente plantar um feijão ligeiro, que tem um feijão com 30 dias e tá não faltando molhado, chega, né? Porque aqui a precisão é grande e nós não tem como comprar um quilinho de feijão, que o dinheiro é difícil, né? Nós não temos esse dinheiro, né? Não tem ganho de nada, né? O nosso ganha-pão é esse burrinho aqui, que é o ganha-pão. Flavo baut zur Selbstversorgung an. In der übrigen Zeit arbeitet er auf den Feldern der benachbarten Grundbesitzer. Er verdient knapp 80 € pro Monat. Zu wenig, um seine Frau und die 4 Kinder davon zu ernähren. Quando aparece assim, quando não tem um feijão, aparece assim uma farinhazinha, a gente vai ao mato, pega uma caça, um tejo, né? Traz, bota um sal, tira o couro, tira um sal, bota um pouquinho de sal, aí cozinha até na água grande, né? Não tem um óleozinho, a gente bota, né? Fazer o quê, né? Chover cedo, se Deus quiser. Só que melhora para nós é Deus. So weit weg von den Städten erhält Flavios Familie keine Lebensmittelpakete. Von den mageren Einnahmen ihres Ehemanns und ihren 70 € Familienbeihilfe pro Monat kann Edilen gerade mal Reis und Bohnen kaufen. Selbst Grundnahrungsmittel sind für diese armen Familien heute Luxus. Tem dia que a gente tem uma certa dificuldade, né? Porque para merenda, né? A merenda a gente tem que dar para eles. Um pouco que tem, a gente tem que dar para eles, né? Porque a gente é grande, a gente já passa, né? Mas eles não. A bestiga, sua mãe tá com uma farinhazinha, tá quente. Quando era do tempo do Lula, né? E graças a Deus quem passou a mão por cima foi o Lula, né?
olhou para os pobres, né? Tinha um ganhozinho melhor, né? Ele mandava o Bolsa Família, né? O Vale Gás, tinha essas coisas, né? Aí a gente juntava tudo, aí dava, né? Pra gente passar melhor um pouco. Não é bem, né? Às vezes a gente comprava um quilinho de carne, né? De galinha, que carne de gado nós nem se fala. Tem dia que eu já passei muitas noites, essa criançazinha chorando, com fome. Pai, eu tinha dó, chorava tanto ela como nem eu, né? Os dois choravam, né? Ah, meu Deus, o que é que eu faço, meu Deus, para essa criança chorando? É para ser, meu Deus, que nesse nosso país, a gente desse um governo melhor para vir, umas coisas melhores para os pobres, né? In Fortaleza, der Hauptstadt des Staates Ceará, will eine bildende Künstlerin den Bauern eine Stimme geben. Auf den Straßen im Land stellt Marcia Pineiro Skulpturen magerer Kühe auf. Als Warnung vor einer neuen Hungersnot. Conheceu a vaca magra? Símbolo da fome. Representa a fome no nosso país. E o nosso país está enfrentando hoje. Magrinha mesmo. Mas faz parte. Faz parte, né? Faz parte. O que nós estamos passando, tem gente pior do que a vaquinha. Tem. Muita gente pior do que a vaquinha. Eu sempre usei a arte como poder de transformação. Então, assim, para mim, ela só tem sentido se ela conscientizar, se ela sensibilizar, se ela impactar. Eine ihrer Skulpturen hat Marcia im Dezember vergangenen Jahres im Finanzzentrum von Sao Paulo ausgestellt. Innerhalb weniger Stunden berichteten sämtliche Medien im Land über ihre Kunstaktion. Os governantes praticamente não olham para esse detalhe, porque se eles quisessem fazer coisa melhor, dava para fazer. Dava para fazer, né? Fazer porque dá para dizer tanto dinheiro, porque não dá para investir na fome e na miséria do povo, né? Exatamente. Infelizmente, o nosso país é desse jeito. Não é o nosso país, é os governantes, né? Vamos dizer assim, né? Que o país é maravilhoso. O país é maravilhoso, é. Die Versorgung mit Lebensmitteln wird das Thema bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober sein. Präsident Jair Bolsonaro gegen seinen historischen Rivalen, Ex-Präsident Lula. Entscheiden werden ihn wohl ihre Pläne für den Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Inflation und Armut, die großen Herausforderungen der nächsten Amtszeit. Die Bauern müssen noch auf staatliche Hilfe gegen den Hunger warten. Immerhin scheint der Himmel ihre Gebete zu erhören. Beleza, mandar por Deus.